Boa noite. Eu estou começando agora com um pouco de atraso, porque houve aqui um problema operacional com a doutora Denise Carreiro, né? E eu acabei de mudar, né? Eu passei aqui para o meu perfil e estou pedindo para que a Denise entre na live, né? Ela vai me pedir para entrar para a gente conversar. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês, né, sobre o assunto, né? Eu conversei com a Denise para nós falarmos sobre este assunto. Por quê? Porque surgiu aí na imprensa, surgiu na imprensa aí a notícia do fungo negro, né? Do fungo negro na Índia, né? E todo mundo se assustou com isso. Como eu, além de ser especialista em angiologia e cirurgia vascular, eu terminei estudando muito, né, outras áreas da medicina, como a saúde ortomolecular. Eu procurei estudar a parte hormonal e a parte nutricional. Então, para mim foi muito simples eu entender um pouco melhor a Covid e conseguir, ao longo dessa pandemia toda, ajudar a inúmeros pacientes. E a Denise Carreiro, que vai estar conosco daqui a pouco, eu já passei essa informação para ela entrar no nosso perfil. Ela é uma das pessoas assim mais experientes em síndrome fúngica, né? E este é um assunto que nós médicos quase não ouvimos falar. E um assunto de uma importância assim imensa para a gente vencer essa patologia que a gente está acostumado a chamar de Covid-19. Só para a gente fazer assim um breve resumo, né, de outra pandemia, que eu falo sempre na pandemia gravíssima, que é chamada gripe espanhola. Nós tivemos um número de mortos assim muito alto, entre 50 a 100 milhões de pessoas em 1918. Só para a gente ter uma ideia, nessa nossa pandemia que está assim paralisando o mundo, nós tivemos em torno de 4 milhões de mortos, né? Então a pandemia espanhola, a pandemia provocada pela gripe espanhola em 1918, ela foi muito mais grave do que essa pandemia que nós estamos passando. Por quê? Na época, nós não tínhamos antibióticos e muito menos os recursos médicos que nós temos hoje. Boa noite, Denise. Boa noite, doutor. Não sei o que houve, mas a gente não conseguiu entrar no seu perfil. Não tem problema. Continuamos daqui. É, é, Eu já tinha comentado com o pessoal que a gente resolveu fazer essa live, um pouco pela sua experiência aí com alguns casos onde o senhor detectou que um dos problemas que estava acometendo o pessoal era o aumento, era uma desbiose com prevalência de fungo, né? E aí eu conversei um pouquinho com o pessoal sobre a abordagem nutricional, né? E aí estava aí aguardando o senhor para falar um pouco dessa abordagem clínica e dessa experiência aí que o senhor tem com o pessoal tem tido, né? Que é muito importante de que as pessoas conheçam, né? Que as pessoas tenham informação sobre isso, porque muitas vezes está acontecendo aí com alguém e tendo esse conhecimento, a gente tem mais chance de ajudar mais, né? eu falo sempre para a Denise que um dos pontos assim, mais importantes para a minha carreira médica ao longo aí dos meus 58 anos foi conhecer o livro dela, né? Denise escreveu um livro aí sobre síndrome fúngica. Quando eu bati o olho naquele livro que eu li, eu vi a importância do assunto e como ela foi longe, né? Pelo que ela estudou e pela experiência. E isso foi assim fundamental para eu ter êxito com os meus pacientes de Covid.
E para falar desse assunto, né, já que eu estou aí com uma professora que eu conheci depois do livro dela, primeiro eu conheci o livro, depois a doutora Denise, né, que me inspirou bastante e me ajudou a libertar muita gente do sofrimento, eu queria assim, que você desse assim, rapidamente uma noção, porque tem muita gente aqui que não é da área, né, e quer entender assim, primeiro o que é uma disbiose com predominância fúngica, né, qual a importância disso na saúde e na doença do paciente. Então, doutor, quando normalmente a gente fala, né, desbiose aí com a prevalência fúngica, é que quando a gente fala no nosso ecossistema, né, inclusive e principalmente aí onde a gente tem a maior quantidade dos micro-organismos, é o ecossistema intestinal. Normalmente, essa microbiota ela é formada por bactérias saudáveis, bactérias de potencial patogênico, fungos, né, e comensais. Só que quando o fungo está dentro na forma de célula, na forma que a gente chama de levedura, ele faz parte desse ecossistema e ele não está causando nenhum dano, nenhum problema para o organismo. Ele simplesmente está no mundo antes de nós. E ele faz parte dessa microbiota natural do organismo, né? Nós temos uma célula humana para cada 10 bacterianas, né? Então, com certeza, faz parte desse ecossistema. E o grande problema começa, ou pode começar a acontecer, em primeiro lugar, quando a gente perde as bactérias saudáveis. Porque as bactérias saudáveis, elas estão em prevalência num organismo saudável, sempre. E as bactérias saudáveis, elas competem com fungos e más bactérias por sítio de adesão, por alimento. Elas produzem antibióticos naturais que combatem especificamente os micro-organismos necessários. Elas produzem substâncias microbicidas, como peróxido de hidrogênio, que combate, né, fungos e más bactérias. Elas produzem vitaminas que não deixam esses micro-organismos se evoluírem, né? Então, e a microbiota saudável, ela induz a formação de mais de 70% de células de defesa. E ela determina também a formação de células no intestino chamadas de tolerogênicas, que são células capazes de tolerar agressores alimentares, ambientais, microbianos, de evitar autoanticorpos, de controlar a magnitude da resposta contra um agressor. E também a microbiota saudável, por esses vários fatores, controla o desenvolvimento de fungos e más bactérias e ainda produz substância anti-inflamatória, inibindo o pró-inflamatório. Só que se algum fator que seja alimentar, medicamentoso, estresse, jejum prolongado, qualquer fator, e normalmente a gente sabe que a gente costuma ter associação de fatores que podem fazer com que a gente tenha uma perda da microbiota saudável. E aí pode ter uma prevalência de fungos e más bactérias. Isso é disbiose intestinal, é um desequilíbrio da microbiota intestinal, né, a favor da microbiota patogênica ou de potencial patogênico e de fungos. Mas, nestas situações, quando de alguma maneira o fungo prevalece, ou seja, o fungo encontra condições para que ele consiga se desenvolver, fazer hífase e depois micélio, né? E o fungo, para ele se desenvolver, ele tem que se proteger do meio. Então, tanto ele produz exoenzimas que vão digerir, vão fermentar carboidrato, açúcar, proteína mal digerida, para que com o resultado dessa fermentação ele se alimente, né, e se desenvolva, quanto ele também vai produzir substâncias que vai defender ele do meio para que ele consiga sobreviver. Só que essas substâncias, que são chamadas micotoxinas, elas podem causar danos no organismo, como, por exemplo, elas podem destruir, né, inativar, destruir neutrófilo, né, que é uma célula imunológica fundamental para controle de fungos, de vírus, né, pode destruir neutrófilos, pode inibir a formação a ativação das células TH1, que são células responsáveis por imunidade celular, pode inibir a formação de células tolerogênicas, né, que são capazes de tolerar agressores, controlar a resposta contra agressores, como a gente já falou. Podem inibir substâncias como biotina, que é um nutriente fundamental para o organismo, tanto para a parte estrutural, cabelo, pele, unha, como para uma ação adequada de insulina, entre outros fatores. Também pode
produzir substâncias que no organismo causam hipoglicemia. Então, muitas vezes a pessoa fica o tempo todo cansada, sonolenta, quer pensar, não consegue, sistema imunológico alterado, alterações intestinais, que ou com diarreia, ou com intestino preso, ou, como até uma das... acho que a Érica colocou comigo na primeira live, de SIFO, né, do supercrescimento fúngico. Então, essa condição de supercrescimento fúngico, que a gente fala que é uma disbiose com prevalência fúngica, ela vem por desequilíbrio desses fatores que mantém a microbiota saudável, mantém o sistema imunológico funcionante. E aí, doutor, que eu passo a bola para o senhor de novo. Por quê? Porque quando a gente fala desses desequilíbrios, a gente sabe que eles podem ser alimentares, por estresse. Imagina uma pessoa numa situação de Covid, que estresse que ela fica, né? Que preocupação que fica, mas também por medicamentos, né? Que podem desequilibrar esse processo e, por consequência, alterar o sistema imunológico, sistema nervoso central e causar uma série de outros fatores. Aliás, algumas coisas que o senhor me falou que para mim era novidade, né? Então, eu fico muito feliz que o senhor falou que começou todos esses estudos a partir do livro. Porque uma das primeiras coisas que eu coloquei no livro foi: esse livro em nenhum momento é para esgotar o assunto, é para levantar o assunto, né? Essa era a ideia e isso me deixa feliz. Pois é. Uma das coisas assim, que me chamou assim, muita atenção foi que os principais pacientes de riscos, né, para a Covid-19 eram o obeso, o diabético, o idoso e o hipertenso. Esse paciente é o que tem o pior resultado com a Covid-19. E eu, na minha experiência clínica, né, eu comecei a perceber isso quando eu recebi um paciente que vinha reclamar só de um edema na perna, a perna muito inchada, né? Quando eu colhi a história dele, geralmente ele tinha comorbidades assim, tipo rinite de repetição, refluxo gastroesofágico, né, enxaqueca. E aí eu comecei a explicar para eles o seguinte: olha, o seu intestino, ele tem um exército que ele serve como uma barreira. Ele não aceita qualquer tipo de alimentação. Ele primeiro apodrece a alimentação, fermenta, para tirar os melhores nutrientes. E este bagaço, né, esse conteúdo que não lhe serve mais, ele elimina como fezes. E baseado assim nessa orientação, eu disse: olha, além dos recursos que eu vou utilizar na minha especialidade, eu vou lhe dar novos soldados, porque os seus bons soldados estão velhos, estão caindo aos pedaços. E aí as bactérias ruins estão se preponderando e isso é uma fonte de doença em você. Resultado, esses pacientes voltavam para mim: doutor, aquela minha rinite de repetição que eu tinha desapareceu. A minha enxaqueca desapareceu. O meu edema desapareceu. E aí fui vendo mais. Um dia recebi uma paciente que ela tinha dores abdominais intensas, já tinha indicado um tratamento para varizes ao lado dos ovários. Ela, de fato, ela tinha varizes ao lado dos ovários e tinha uma predominância estrogênica, que a gente costuma dizer, né? E quando nós tratamos essa síndrome fúngica nela, ela me surpreendeu. Disse: olha, além de desaparecer a minha fadiga crônica, o meu cansaço, desapareceu a minha sensação de deprimida. Eu tenho um humor depressivo. Ele desapareceu completamente. Eu tenho mais energia. Porque ao tempo que eu tratei dessa disbiose fúngica, eu dei para ele nutrientes, vitaminas, minerais. E a partir daí, isso me estimulou a estudar mais o assunto, né? E um detalhe muito importante é que o senhor tem aí uma parceirona junto, né, no seu consultório, uma nutricionista que lhe acompanha e que dá todo esse suporte, né, nutricional. A minha esposa é nutricionista e o médico que quiser fazer uma boa medicina tem que ter uma boa parceira na área de nutrição. A medicina do futuro não será de primeira linha se nós não conhecermos o que a nutricionista conhece, se nós não tivermos uma boa parceira da nutrição para poder reconstruir
a saúde do paciente. E aí eu comecei a investigar esse assunto porque eu comecei a perceber que em 1918, na famosa pandemia, né, da febre espanhola, nós tivemos uma média de 50 milhões a 100 milhões de mortos, né? Veja só, nós tivemos uma pandemia que agora acabou de matar 4 milhões, que eu tenho toda, assim, sou solidário, né? A gente tem que lutar contra isso, mas nós pegamos uma pandemia agora com mais recursos, né? Porque naquela época eles não tinham nem sequer antibióticos. E o que que eu percebi nisso? Eu percebi que esta mudança de fenótipo do pulmão tinha alguma semelhança com a mudança de fenótipo do intestino, né? Só para falar numa linguagem popular, para quem não é da área, eu tenho um braço aqui, caí, ralei o braço, ele fica saindo sangue, no dia seguinte está todo infectado. Então eu digo assim, mudou o fenótipo do braço, aconteceu alguma coisa que facilitou a instalação de fungos e bactérias, e ele fica minando. Essa mesma coisa acontece com o intestino, e quando a gente trata o intestino do paciente, ele muda completamente. E isso, por incrível que pareça, está acontecendo principalmente no pulmão do paciente com Covid, né? Tanto que os estudos de 1918, né, demonstraram que a falta do conhecimento e a falta do antibiótico elevou e muito o número de mortos. E eles começaram a fazer testes por volta de 1935, 1940, e eles injetavam esse mesmo vírus de influenza em animais. E a doença não se desenvolvia. O que que eles começaram a fazer? Injetou aí não só o vírus, como bactérias. E aí a doença começou a se desenvolver. E matava os animais. A tal ponto de que ele, quando fizeram a experiência, também começaram a testar o seguinte: quando ele injetava no nariz dos animais o vírus e a bactéria e desenvolvia a doença, eles passaram a usar o antibiótico. E aí começou a ter uma redução no número de mortes dos animais. Então, o antibiótico ele foi assim, extremamente importante para reduzir essa mortalidade. Tanto que essa pandemia de 1918 se repetiu em 1957 na Ásia, em 1962 em Hong Kong e em 2009 com a chamada gripe o H1N1, começando no México, e nós tivemos mais controle porque a gente passou a entender que aquele vírus fazia alguma coisa lá no pulmão, que ralava o braço, como a gente fala, né? Mudou o fenótipo e bactérias e vírus e fungos que transitavam por aquela região e não conseguia penetrar, ele passaram a encontrar agora portas abertas. E isso é o que chama atenção agora na Covid-19, porque é a co-infecção por fungos e bactérias que está matando o nosso paciente. Além da co-infecção estar matando o nosso paciente, ele muda o fenótipo do pulmão e favorece alterações hematológicas, né? Provocando tromboses, embolia pulmonares. Plaqueta, né, doutor? Então, o que eu, nos meus estudos, eu percebi? Que de 7 a 14% dos pacientes com Covid têm uma co-infecção por fungos e bactérias, enquanto na influenza chegava a atingir 30%. Chegava a 30% e a mortalidade muito alta. E o que assim eu consegui da literatura é que esses micro-organismos, né, eles se ajudam e competem entre si. E numa situação dessa, em que o pulmão ele é alterado pelo vírus, né, quer seja pelo o novo coronavírus, quer seja pelo influenza, quando ele muda esse fenótipo, ele cria um meio em que as bactérias e os fungos se unem e formam um biofilme. É como se ele formasse um colete contra bala, e lá ele se encastela. E em alguns pacientes desses, o antibiótico
não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito de forma alguma. E desenvolve aquilo que a gente chama de bactéria resistente. E favorece ao que nós chamamos de superinfecções. Né? Superinfecções e que levam o paciente para o tubo. E quando vai para o tubo, a coisa fica mais gritante ainda. Porque nós temos estudos, né, demonstrando que na influenza de 2009, nós tivemos até 30% de aspergilose pulmonar, esse fungo. E que o médico ainda não está acostumado com esse termo, né, de síndrome fúngica. Então, eu trouxe esse assunto aqui para a gente discutir e para a gente falar sobre esse biofilme que se forma entre fungos e bactérias que provoca essa resistência. Então, é essa a atenção que a gente quer dar. Agora, e por que isso acontece mais no obeso, no diabético e no idoso, né? O obeso, a gente já sabe que ele tem uma mudança da microbiota, todos nós conhecemos isso já de longa data. O diabético também, né? E o idoso, pelo declínio hormonal, né? Principalmente após os 50 anos, muda a microbiota intestinal. E nós temos que estar atentos não só a essa necessidade de ter um novo padrão de vida, né? Um novo estilo de vida, e nos atentar ao novo padrão alimentar, para a gente mudar a nossa fábrica. Eu sempre falo para o meu paciente, olha, a sua fábrica é o seu intestino, e o seu intestino tem trabalhadores. A sua fábrica, ela precisa de reparos, ela precisa de óleo, ou seja, às vezes precisa de alguma coisa de reposição hormonal. E precisa de matéria-prima adequada também, né, doutor? Exatamente, precisa de matéria adequada. Quem é a matéria-prima adequada? A boa alimentação, a vitamina, os minerais. As fibras, né? O prebiótico, o probiótico. De receber uma quantidade maior de trabalhadores novos, né? O que a gente chama de probióticos. E quando a gente fala doutor, em alimentação... deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor aqui. Dentro desse fenótipo que o senhor colocou, né? Essa microbiota intestinal, ela se comunica com a microbiota do pulmão? Pois é. Porque, não é? Pois é. Tem o sistema chamado MALT, né? Esse sistema MALT é um sistema de drenagem linfática muito discutido no mundo da alergia, né? Ele demonstra claramente que há uma comunicação entre a microbiota do intestino com a do pulmão, como se o intestino fosse um grande oceano e tivesse rios que levam a diversas partes. Embora seja muito discutido, na minha experiência prática, eu percebo que quando eu trato deste oceano, quando eu tiro essa microbiota ofensiva, doentia, o paciente fala, eu não tenho mais rinite, eu não tenho mais sinusite, eu não tenho mais infecção de repetição de garganta, eu não tenho mais infecção urinária de repetição. E muitas das vezes eu recebo paciente com pé diabético, que já tratou durante 6 meses com antibiótico, fez medicina hiperbárica, fez de tudo que tinha que fazer. É uma infecção, mas não conseguiu resolver enquanto eu não mudei a microbiota intestinal, enquanto eu não usei um antifúngico. E aí o paciente fala, doutor, eu ia perder a ponta do meu pé. O doutor já tinha indicado cirurgia, eu vim aqui pedir socorro, senhor, e o senhor mudou completamente a minha vida. E ela ficou um pouco com raiva até do médico. Eu digo, não, fica tranquila, isso é um assunto ainda pouco conhecido no meio médico. Eu conheço porque eu estudo muito a parte de saúde. Doutor, para quem não ouviu o senhor no começo, depois que a gente entrou, o senhor é angiologista, não é isso? Eu sou angiologista e cirurgião vascular e tenho 5 anos de curso em saúde ortomolecular, em saúde nutricional, em modulação hormonal, para entender as fases de declínio do paciente, né? Quando o paciente entra na menopausa, quando ele entra na andropausa, o homem, ele muda completamente o intestino dele. Eu falo, o seu intestino era igual a um pneu borrachudo. Gastou, ficou careca, está deslizando tudo. Você está perdendo, você está tendo
uma fome oculta, você está tendo uma fome silenciosa. Ou seja, você é um desnutrido e agora você começa a tirar do seu reservatório. Tira das unhas, as unhas ficam mais fracas. Tira da pele, a pele começa a ficar mais fina, fica enrugada. Rouba da musculatura, você entra em sarcopenia, começa a murchar. Vai tirando do osso, por isso que o idoso tem mais fratura do osso, de coluna, de fêmur. E não dá para fazer isso se não for com o auxílio de uma boa nutricionista. Se você fizer isso, você muda completamente a vida do paciente, porque muitas vezes eu pego o paciente perdendo memória, ele se esquece onde ele está na rua, ele não sabe o que está fazendo lá na rua, não sabe nem voltar, não sabe nem o endereço. Por quê? Ele já está usando todo o reservatório dele, porque ele sofre de uma desnutrição silenciosa que é pouco discutida no meio médico. Doutor, eu já ouvi de alguns pacientes, né, já, né, mais nessa faixa etária, 80 e poucos anos, que eles chegaram para mim e falaram assim, doutora, parece que eu fui adubado, né? Uhum. Um outro paciente fez para mim, doutora, parece que eu ressuscitei. Então, é um pouco isso, né? E aí que eu queria que é interessante, né, a gente trazer nessa discussão, que se a gente está falando da importância desse entendimento, dessa desbiose com prevalência fúngica no agravamento de uma COVID ou no agravamento de uma recuperação pós-COVID, na verdade, nós estamos falando de um processo que pode acometer qualquer pessoa. Dentro de todas dessas sintomatologias que o senhor estava colocando, que envolvem uma resistência à insulina, né? Como uma obesidade, uma diabetes, um caso de feridas, enfim, nós estamos pensando num processo mais amplo das doenças crônicas não transmissíveis, né? O quanto que a maior parte dessas doenças que tem na sua base inflamação crônica, o quanto que elas estão ligadas com essa desbiose intestinal, só que muitas vezes essa desbiose intestinal ela tem associado uma prevalência fúngica. Então, não é uma coisa que é específica quando a gente fala da COVID ou da pós-COVID. Porém, é uma coisa que é um processo que a gente percebe que ainda não é muito pesquisado ou não se presta atenção nisso, né? Porque o senhor colocou de uma experiência de pacientes que estavam com dedímero alto, né? Que talvez explicar um pouquinho para o pessoal o que é esse processo do dedímero alto, mas que no tratamento que o senhor fez do tratamento fúngico, que teve uma melhora significativa, né? Eu acho que isso é importante, né, para dentro desse entendimento. Vamos falar. Eu lembrei agora de uma prima, né, que estava lá no Nordeste, ela teve Covid e a minha irmã iniciou para ela o anticoagulante, né? Mas ela estava com uma falta de ar muito grande, né? Com uma dispneia muito grande. Ficou internada durante muito tempo, viu muita gente morrer no CTI. E no final ela recebeu alta para a enfermaria e já estava 38 dias com oxigênio. Ela não conseguia sair do hospital porque ela tinha falta de ar. E ela disse, olha, ela provavelmente está com uma pneumonia fúngica. E o grande problema é que a pneumonia fúngica é muito parecida com a pneumonia viral. Ela é uma pneumonia intersticial. E o padrão da tomografia é chamado padrão ouvido fosco. É difícil de você fazer o diagnóstico diferencial e difícil de você conseguir convencer o médico. Resultado, nós conseguimos, junto com a família, iniciar a terapia com o antifúngico para ela. No 4º dia, ela pediu para ir embora do hospital, que não ficava mais nenhum dia lá, porque ela sentiu uma melhora assim impressionante. Com mais 4 dias de tratamento, ela me ligou, já estou curada, já estou caminhando na rua, não tenho mais nada. Ou seja, o médico, quando ele trata, ele lembra só da infecção secundária por bactérias. E ele trata com antibiótico. Ou se tem dedímero elevado, ele vai lá e usa apenas o anticoagulante. E esquece do processo fúngico. Para toda essa alteração acontecer, é aquilo que eu falei, tem que haver uma alteração de fenótipo. Eu tratei de uma família inteira aqui, foi muito interessante, porque ele chegou com a plaquetopenia de 45 mil. Ele estava prestes a sangrar por tudo quanto é lugar. E eu fiz apenas
2 dias de corticoide, eu uso corticoide, mas eu entro assim muito rápido e saio muito rápido, porque o corticoide favorece o crescimento dos fungos, mas nós às vezes precisamos do corticoide para frear Com certeza, né? uma explosão citoquímica, e usei o corticoide. Com 2 dias, eu tirei esse paciente da crise. Aí ele me apresentou o filho e a mulher com Covid. A mulher muito mal conseguia falar. E o medo dele é porque essa mulher já tinha tido no passado, após uma cirurgia de útero, ela já tinha tido uma trombose e uma embolia pulmonar. Ela não conseguia sequer falar comigo. E o marido dela, eu levo para o CTI, eu digo, aguarda. Neste caso, como ela já teve trombose, é uma paciente de risco, eu vou usar anticoagulante e usei o antifúngico, apenas nisso. Com 2 dias, ela mudou completamente. E aí veio o terceiro paciente, que foi o desafio, era o filho com a tiroidite de Hashimoto. Esse eu não precisei fazer nada. Só acompanhar, só pedir exames, porque eu não medico o paciente sem monitorar o paciente. Este paciente, na terceira semana, ele fez uma diarreia brutal com 20 episódios de diarreia por dia. Mas tão intensa que eu mandei para o hospital para hidratar, o hospital hidratou, continuou com remédio para diarreia, que eu usei o Tiofan, usei lactobacilos, tirei açúcar, tirei glúten, derivados de leite, ele voltou para casa, mas continuou com muita diarreia ainda. Aí eu digo, esse paciente está fazendo uma reação autoimune a nível de trato intestinal. Eu usei 2 doses de corticoide, foi o suficiente para interromper esse processo de diarreia. Então, o paciente com Covid, ele é um paciente que você tem que entender a patologia para saber aonde é que você vai atuar. Não dá para aplicar em todos os pacientes o antifúngico, porque o antifúngico vai salvar uma bala mágica. E não Isso é importante, né, doutor? Isso é que é importante. Não é um processo de generalização. É um olhar é um olhar que também precisa ter, né? É mais um olhar que precisa ter, tanto nesses casos como no principalmente também, né, o que acaba sendo um pouco mais ligado também ao meu trabalho, porque essa parte é toda clínica, né? Mas que é esse pós-Covid que o pessoal tem tido em função de muitas vezes ter saído desses quadros, né, de muito medicamento, de estresse, eu acho que de tudo junto, né? Agora vamos ao paciente com Covid que eu usei só o antifúngico que estava com dedímero alto. Esse é um paciente que eu ia monitorando ele na terceira semana pós-vacina da AstraZeneca. Ele começou a fazer febre. E aí, ele fez o teste e deu Covid positivo. Covid positivo, de carambas. Esse paciente deu Covid positivo, mas ele começou a fazer uma plaquetopenia, destruição de plaquetas, que pode acontecer tanto pós-vacina, né, que é uma reação autoimune, ou pode acontecer com a própria Covid. Quando o paciente começa a baixar muito plaquetas, é sinal de gravidade. Qual é a principal fonte produtora de plaquetas? Todo mundo pensa que é a medula óssea. Hoje, a gente sabe que o pulmão tem uma função tão importante quanto a medula óssea. E aí eu fiquei no desespero, porque quando ele foi fazer a tomografia, a primeira coisa que o colega fez, disse, olha, eu vou fazer aqui uma ampola de corticoide para abrir o seu pulmão. E vou fazer a tomografia. Deu um padrão de obstrução, de comprometimento pulmonar de 50% e pediu para internar. Não interna. Vai para casa, passei o antifúngico e eu vou te monitorar. Amanhã você vai num outro hospital, que era um hospital mais de alto nível. E aí eu pedi para falar com a médica. Eu disse, olha, ele está assim, mas esse paciente ele pode estar fazendo uma reação à vacina ou é a Covid que está pegando esse paciente. E se nós usarmos anticoagulante com esse paciente com plaquetopenia, vai ser um problemaço. Se usar corticoide, a gente pode favorecer uma infecção fúngica. Ele, como estava com dedímero em torno de 1.200, mais ou menos, e estava tendo febre todos os dias, eu usei apenas o antifúngico nesse paciente. Ele, no segundo dia, recuperou de 70 mil de plaquetas, foi para 120, depois foi subindo para 150, quando estava lá em 300, e no terceiro dia sem febre, eu digo, graças ao antifúngico. Porque nem sempre nesse paciente nós vamos ter bactérias e fungos.
E eu, pelos meus estudos, né, pela minha experiência que eu estou vendo, esse processo fúngico tem que ser visto porque agora acabou de ser publicado pela Sociedade Americana de Infectologia que 30% do paciente internado com Covid tem síndrome fúngica. Artigo fresco, tem aspergilose pulmonar, né? E eu vi uma outra paciente que eu não pude muito intervir, Que né? bom que está sendo publicado, né, doutor? Foi Que bom. publicado. E eu vi uma paciente agora que perdeu o antipé, fez uma necrose extensa de antipé, uma paciente nova, grávida. Eu dei as orientações, mas quando chega no hospital, o pessoal tem sua rotina. Eu fiquei no desespero, porque ela era uma gestante, ela piorou, foi entubada e tirou o neném dela e salvou o neném dela, mas ela não saía do respirador de jeito nenhum. Mas a família conseguiu colocar um médico visitador para passar no CTI e o médico visitador passou a assumir esta paciente. Eu digo, olha, vocês não estão conseguindo tirar essa paciente. Essa paciente tem uma necrose em extremidade. Lembre-se do fungo negro. Esse fungo negro que está matando na Índia, que Isso faz que eu queria lesão, perguntar. faz lesão de olho, faz lesão de cérebro. Ele faz também lesão de pele. Vocês se lembrem da endocardite bacteriana e principalmente da endocardite fúngica. A endocardite é uma inflamação dentro do coração e ela forma vegetações. Essas vegetações parecem aquele cogumelo que a gente come. Quanto maior essa placa de biofilme do fungo, mais chance tem dessa placa se deslocar. Provavelmente se deslocou uma placa fúngica lá para os pés dela, porque ela tem 20 e poucos anos. Não era para ela ter doença isquêmica e muito menos para perder antipé. E aí pedi para fazer 3 dias do antifúngico. Com 3 dias conseguiram tirar ela do tubo. Digo, graças a Deus. E o colega, cirurgião vascular, que foi fazer a cirurgia, eu implorei, disse, olha, não amputa a perna dela, faz uma coisa econômica, tira só a ponta do pé, deixa aberta e, pelo amor de Deus, faça 6 dias desse antifúngico injetável, por isso. Expliquei tudo ali direitinho. E ele disse, olha, eu já te conheço de muito tempo. Já está combinado e vou fazer. E esta moça, graças a Deus, está em casa. Ela voltou com a amputação do antipé dela, mas eu acho que o antifúngico exerceu um papel assim importantíssimo. São experiências iniciais, né, que a gente quer dividir com a classe médica para que o médico volte a atenção para esse assunto. Porque eu, com meus 55 anos, eu estou agora, aliás, com meus 54 anos, quando eu comecei a estudar isso, quando eu vi o seu livro, eu nunca ouvi falar de síndrome fúngica. Eu digo, essa mulher é fabulosa, essa mulher tem que ser endeusada. Porque eu tinha esses resultados e não sabia, e então eu apliquei este conhecimento nos meus pacientes de Covid e comecei a mudar a vida de muitos pacientes. Mas muda completamente. Se a gente não aproveitar a janela de oportunidade e tratar esse processo fúngico em tempo hábil, a lesão é muito extensa. A gente conhece as histórias aí de paciente que fez necroses extensas de pulmão, fez fístula broncopulmonar e depois até comunicação com a veia e fez embolia cerebral. Por quê? Porque faz uma necrose extensa de pulmão, o pulmão apodrece, igual aquele pé diabético, que a gente chega, pega aquele pé cheio de secreção, com necrose, com gangrena, naquilo ali tem bactérias e fungos. Então, para a gente falar sobre os fungos negros, né, que a gente falou tanto aqui Doutor, só antes do senhor falar do fungo negro, eu quero só colocar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, né? Que é esse livro, quando eu fui estudar fungo, né? Por causa de uma série de fatores que não era, obviamente, né, em tratamento clínico, era pensando em funções, em alterações de funções, mas teve uma participação importantíssima de uma médica, que inclusive foi uma das que me abriu o olho para tudo isso também, que eu comecei a estudar algumas coisas, que era a doutora Beth Ayub, que escreveu o livro comigo, né? Então tem a doutora Beth Ayub e tem a doutora Luana também,
que participaram aí do livro, e a doutora Beth foi uma das que eu comecei a falar, que negócio é esse? Eu comecei a ouvir, depois comecei a prestar atenção, né? E uma coisa muito importante que eu acho, e por que me chamou a atenção de tratar pela nutrição, e aí passar um pouquinho isso no livro, é que toda vez que a gente fala de fungo, ou de, vamos pensar assim, H. pylori, ou coisas que fazem parte do organismo, mas de alguma maneira podem se tornar patogênicos, é porque desequilibrou o meio natural do organismo, certo? Então, desequilibrou o meio natural e a gente vai o tratar única e exclusivamente dando droga, o fungo cria resistência, faz biofilme e você nunca consegue matar, a pessoa chega com 10, 15 anos de fungo no organismo sem conseguir tratar, né? Desse fungo, vamos falar assim, que causa processos crônicos. Então, que aí a importância, por que uma doidinha aqui foi falar de fungo, né? Dentro desse processo? Foi porque eu comecei a perceber que nesses casos, em geral, a única maneira de realmente tratar era recuperar o meio natural do organismo. Se você não recupera o pH adequado do estômago, não recupera a microbiota adequada do estômago, não recupera a microbiota adequada do intestino, a integridade, o estado nutricional, você nunca vai tratar. E aí, até uma das coisas que a gente já conversou bastante, que a gente falou, tem casos que você pode fazer o que você quiser na nutrição e que esse processo se mantém. E aí, o que você precisa? De um médico que entenda o que você está falando. Né? E aí que a gente precisa do médico que entende o que a gente está falando, porque senão, como você mesmo colocou, não tinha esse conhecimento muito, né? Não se fala muito disso ainda. Eu escrevi o livro, a primeira edição, em 2009, né? Então, não se fala disso ainda. E aí, não se conhece o básico, e agora a gente começa a ouvir falar de algumas coisas, e aí que eu queria... Né, que sou complementar, desculpa eu interromper, mas eu achei que não era justo, que eu tinha que colocar a participação dos meus colegas, né, que escreveram aí o livro comigo nessa época, mas colocar um pouco dessa relação que o senhor ia falar do fungo negro, né? Tem um livro, tem um artigo chamado Alerta Epidemiológico, em que eles observaram 287 pacientes com mucormicose, né, que esse fungo negro que pode dar perda do olho, né? Pode dar perda da garganta, pode matar o paciente, mata 54% dos pacientes infectados. Esse estudo demonstrou que dos 287 pacientes com mucormicose, 187 deles estavam associados a Covid-19. E o curioso, 78,7% estava em uso contínuo de corticoide, e 62% eram diabéticos. Eu sempre falo, olha, o intestino do diabético é branquinho, cheio de fungos. O intestino do obeso é branquinho, cheio de fungos. E dos idosos também, que são os pacientes assim, mais comprometidos. E o que a mucormicose faz nessa área de olho, de pele, que ele faz necrose, né? E de muitas vezes o antifúngico só não fazer. Você tem que tirar o olho do paciente, tem que tirar a garganta, ou então tirar a mandíbula para salvar o paciente. Ele provoca infarto, né? Nesses vasos do paciente. E qual é a sintomatologia assim, que mais chama a atenção desses pacientes? Sinusite, nariz entupido com a secreção enegrecida. Tem que ficar atento. Se o paciente tem visão nebulosa, com dores nos olhos, sangramento anormal, trombose e necrose de pele. Chegamos a ter, nesses pacientes como complicações, a cegueira, a formação de coágulos, né, que é a trombose, uma visão borrada, danos em nervos, e 54% desses pacientes morrem porque o médico não está ainda preparado para identificar com antecedência e sair na frente da doença. Então, o corticoide, ele salva o paciente, mas tem que ser muito bem indicado, entrar numa forma muito pontual, né? Eu fui chamado uma vez para socorrer um paciente em que ele estava há 15 dias
com o VNI, mas muito grave. Aí eu liguei para o infectologista, olha, a advogada me pediu para ajudar esse paciente. Aí ele, não, o paciente está assim, 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 mas a gente não está conseguindo melhorar o PCR dele, ele está ao ponto de intubar. Eu perguntei, o que ele tem de síndrome fúngica? Porque o colega era infectologista, um cara renomado, né? Não, ele só tem uma balanopostite, né? Que é uma infecção no pênis. Eu digo, somente isso? Comece fluconazol hoje. Ele começou o fluconazol, né? Começou o antifúngico. No dia seguinte, o PCR caiu de 15 para 2. Aí eu fui lá, fiz a visita. Quando ele estava 15 dias com corticóide, eu tiro de imediato o corticóide, que está fomentando essa síndrome fúngica. Antibióticos está há quanto tempo? Ah, estou há tanto tempo. Ele tem algum sinal de infecção? Então tira. Com uma semana esse paciente estava em casa. Então, é muito comum a gente ver isso e o médico não estar atento a esses princípios que são muito discutidos dentro da nutrição. Essa live foi muito boa, a gente vai poder ter oportunidade de discutir mais e mais isto, né? Outras vezes, né? Eu estou pronto aí para discutir com você, porque não dá para ser uma coisa só de médico, tem que ter nutricionista no meio da história. O nutricionista para dizer qual é a comida que favorece o supercrescimento fúngico, qual é a alimentação que eu tenho que retirar. Isso muito antes de ter Covid, viu? Quando tem Covid, a gente ainda tenta fazer um milagre, mas nós temos que sair na frente da doença. Eu espero que a gente tenha conseguido, entre tantas coisas que eu queria falar, né? Passar dessa mensagem, né? Não é para o paciente ficar assustado e correr para a farmácia para comprar todos os antifúngicos, porque não são todos os pacientes que precisam, né? De 7 a 14% tem a co-infecção, e ela tem que ser muito criteriosa para você utilizar o antibiótico com o antifúngico, ou apenas só o antibiótico, ou apenas só o antifúngico. Nós ainda temos muito que aprender na medicina para favorecer o nosso paciente. Tá ok? Eu acho que a ideia, né, doutor, era que a gente falasse, porque todos esses casos que o senhor relatou e que a gente foi conversando, eu falei assim, é importante as pessoas terem a noção que isso está acontecendo, que isso é uma possibilidade, em nenhum momento deixar de fazer todo o tratamento que tem que ser feito, mas também pensar nessa possibilidade que não é difícil de acontecer em função de todos os processos que envolvem esse tratamento, né? De estresse, normalmente você não consegue ter uma alimentação adequada nesse processo, normalmente entra com muito medicamento, entra com um ambiente que é um ambiente de contaminação, né? Querendo ou não. Então, são vários fatores que se associam e que levantar essa bola e, pelo menos, se a pessoa tem essa noção, falar, escuta, doutor, o senhor já pensou nisso? Né? Será que não pode ser por aí? Não vale a pena prestar atenção nisso? É ter mais armas, é ter mais dados, é ter mais uma visão mais ampla dentro desse tratamento. E aqui, claro, nós estamos falando num quadro que é um quadro agudo. E normalmente nesses quadros é muito importante o tratamento, vamos falar assim, médico, clínico, porque precisa tirar daquele quadro o mais rápido possível, mas não pode se esquecer do tratamento nutricional, tanto no que envolve alimentação, como o que envolve uma suplementação adequada naquele momento agudo, para que para que a pessoa possa efetivamente sair desse quadro, doutor, mas principalmente não voltar para ele, né? Então, dentro do quadro de... Sem dúvida. Eu vou sempre te agradecer, né, por tudo. Primeiro, pelo ter aceitado o convite para a gente conversar com colegas, com paciente, para falar desse assunto que ainda é muito novo, né? Mas que é um assunto que certamente vai nos dar informações para nós vencermos as futuras ondas de Covid-19 que vai nos acompanhar por esses próximos 50, 100 anos, né? Do mesmo jeito que a influenza nos acompanha desde 1918 até os dias atuais, e todos os anos nós temos que tomar vacina, por isso que eu falo, se vacine,
né? Para o Covid também eu falo, se vacine, se cuide, prepare a sua resistência e cuidar do seu templo, do seu corpo, né? Esse presente que Deus nos deu. Então, essas informações são preciosas para que nós sejamos idosos saudáveis, para que nós sejamos seres humanos mais fortes para resistir às infecções, porque aqui na minha casa 3 pessoas pegaram Covid e eu não peguei, viu, doutora? E a minha mulher estava com Covid e até brinquei com ela no dia que eu dei um beijo. Ela disse, mas eu estou com suspeita de Covid. Eu digo, morrerei feliz. Olha, depois eu me arrependi. 3 dias depois ela testou positivo e eu não testei positivo, acompanhei dedímero meu, eu não tive nada. A minha mulher também não teve nada, porque ela é nutricionista, ela se cuida muito bem, a reação dela foi muito boa. Porém, o pai, com 91 anos, teve uma infecção urinária brutal. Eu fui lá pontualmente e tratei só a infecção urinária dele, porque eu estava dosando dedímero, e dedímero elevado, acima de 2.000, ou já peguei gente até com 10.000, ele quanto mais alto, maior o risco de morte para o paciente. Então eu acompanhei, ele não teve nada. E a minha sogra, ela não teve absolutamente nada, mas na 3ª semana o dedímero dela começou a subir. E aí eu fui ver a urina também. Pedi um exame de urina, ela estava sangrando pela urina. Ou seja, esse vírus, ele faz reações no corpo da gente que a gente ainda desconhece. Então, essa doença ainda é muito, assim, pouco conhecida, traiçoeira. E nela eu tive que usar não só o anticoagulante para ela, como usei o anti-inflamatório. Porém, no 4º dia do uso do anti-inflamatório hormonal, como eu estava observando, ela fez uma arritmia muito séria. Então, o corticoide, o anti-inflamatório, tem que ser de uso e indicação do médico. Tem que ser, o paciente tem que estar perto do médico, ele tem que monitorar. Não quero dizer que não pode usar corticoide. Claro que pode. O corticoide salva, mas tem que ser muito pontual, né? E a gente entender que esse medicamento ele é poderoso, mas que a diferença entre remédio e veneno está na dose. Então, quando o médico usar isso, ele use, mas fique com o olho no padre e outro na missa, né? Não perder de vista que o uso do corticoide ou o uso do antibiótico por tempo prolongado pode piorar a situação do paciente. Eu ajudei um médico de Araraquara, ele é CTIsta, e ele tratou da Covid dele com uma profissional muito competente, mas ele se sentia muito cansado. Mas muito cansado. Eu digo, olha, você ainda está com uma pneumonia fúngica. E aí prescrevi para ele o antifúngico. No 2º dia, ele me ligou, doutor, o senhor está fazendo bruxaria comigo? Digo, por quê? Desapareceu minha falta de ar. Eu digo, eu sei disso. Tem paciente que sai do CTI, vai para casa e termina voltando a se internar novamente no CTI, porque esqueceram do processo fúngico. Eu digo, pois é. E aí eu pedi para ele me mostrar onde ele tinha alguma coisa de síndrome fúngica. Ele me mandou uma foto nas partes genitais, ele tinha um processo fúngico intenso. Usei para ele o tratamento antifúngico com 8 dias e ele não para de me agradecer até hoje e ele não consegue entender, porque ele já trabalha há muito tempo em CTI. Eu digo, você não consegue entender, é porque você nunca estudou síndrome fúngica, nem nunca olhou para o seu paciente com essa possibilidade. A partir do momento que você tiver essa experiência que eu tenho, como eu estou tendo com você, que você está me agradecendo, se ajoelhando, me pedindo, me agradecendo, é porque eu sei que você usou quase 30 dias de antibiótico, você usou corticoide, e esse antibiótico corticoide que te salva pode ou te complicar, ou até deixar você numa situação muito ruim. Então, desapareceu no 2º dia. Ele se parece bruxaria. Então, a gente tem que estar com o olho nisso aí. Não perder de vista este assunto. Então, que bom, doutor. Eu acho que assim, é importante, né? Pode falar. Quero te agradecer, né? Primeiro por ter te encontrado no livro, né? E depois eu não imaginaria nunca que eu ia te encontrar dando uma aula para mim no meu curso de formação.
né? Pensei de mandar fotos falando das minhas conquistas, né? E agradeço muito pela sua existência, pelos seus estudos. Você já está libertando muitos pacientes que eu trato do sofrimento, quer seja paciente crônico, quer seja paciente de Covid, que nós possamos falar mais sobre esse assunto, mais para médicos de formação, para nutricionistas, para demais profissionais de saúde e, quem sabe, até para a população comum, para eles entenderem como é que se deve ser, o que é que se deve fazer para se libertar do sofrimento. Ok? Muito obrigado. Doutor, eu que Próximo. agradeço aí o convite para a gente estar fazendo aqui esse bate-papo. E numa próxima oportunidade, aí a gente vai falar com um pouquinho mais aí sobre a parte da alimentação, dos sintomas que envolvem, né, os fungos, o que a gente tem que estar atento, tanto quando a gente fala dos pacientes pós-Covid, como para nós, né, de uma maneira geral, para as pessoas. Até o subtítulo do livro é uma epidemia oculta, né? Então, exatamente, muitas pessoas têm esses sintomas e não sabem que tem, não sabem que isso tem relação com uma desbiose com prevalência fúngica. Mas eu achei importante hoje trazer um pouco para essa nossa conversa esse cuidado que talvez, né, de processos que pode estar acontecendo e que com uma experiência, né, que, como a do Dr. Kennedy que traz aqui, mais pessoas talvez possam ser ajudadas também aí nesse, que a gente ainda não sabe, né, como que vai ser, quanto que vai durar isso. Então, se puder dar um alerta e se algumas pessoas mais podem ser ajudadas em função, né, dessa informação, desse conhecimento, é tudo que a gente quer, né? É poder ajudar o máximo de pessoas possível com informações, né? Eu falo que o nosso grande problema é falta de informação, né? Então a gente precisa de ampliar o máximo possível essa informação. Doutor, muito obrigada. Obrigado a todos que acompanharam a gente, tá? Espero aí que a gente possa ter esclarecido algumas coisas e numa próxima oportunidade aqui, numa próxima live, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa relação dos fungos com a parte alimentar. E aí, se Deus quiser também, eu consigo responder aí as perguntas de vocês, o que vocês colocaram, e também, vocês sabem, como sempre, estou à disposição, quem quiser entrar em contato através do Instagram, estou à disposição aí para a gente poder conversar também, tá bom? Gente, muito obrigada e até uma próxima. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a todos e podem enviar perguntas para o meu Instagram que eu vou responder. Obrigado ao seu esposo Paulo também. E até a próxima, Denise. Um grande Até a abraço. próxima. Gente, tudo de bom. Tchau, tchau.